Olá pessoal, vamos a mais uma aula de biologia. Hoje vamos fazer a correção da atividade disponibilizada para vocês no grupo e também na plataforma Google Sala de Aula. É a última atividade sobre reprodução e desenvolvimento embrionário humano. Passando para a primeira pergunta do teste, nós temos aqui uma questão do Enem. Essa questão, os dados não são dados atualizados, porém o que importa aqui é a lógica, da questão. A pergunta é a seguinte: a tabela abaixo representa nas diversas regiões do Brasil a porcentagem de mães que em 2005 amamentavam seus filhos nos primeiros meses de vida. Nós temos aqui nessa coluna, nessa primeira coluna nós temos as regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E nessas outras colunas nós temos aqui o período de aleitamento até o 4º mês, tá certo? Aqui os percentuais de mães que amamentavam até o 4º mês, e de 9 meses a 1 ano eram esses percentuais. Portanto, observando aqui, por exemplo, na região norte, o período de aleitamento até o 4º mês era de 85,7%, e de 9 meses a 1 ano caía para 54,8%, certo? E cada região aqui apresentava os seus percentuais, Então, observando aqui a pergunta: ao ingerir leite materno, a criança adquire anticorpos importantes que a defendem de doenças típicas da primeira infância. Nesse sentido, a tabela mostra, em 2005, percentualmente as crianças brasileiras que estavam mais protegidas dessas doenças eram as da região. Então, observando todos esses percentuais, certo? A gente identifica aqui que a região norte apresentava 85,7%, tá certo? De aleitamento até o 4º mês, e de 9 meses a 1 ano apresentava 54,8%, quer dizer, o maior percentual. Portanto, logicamente, nós temos aqui o item A como a resposta correta, região norte. Passando para a segunda pergunta do teste, uma questão da Unesp, nós temos aqui: considere a tabela seguinte, que contém diversas formas de contraceptivos humanos e 3 modos de ação. Então, nós observamos aqui nessas colunas, observamos os métodos contraceptivos, de 1 a 5, e observamos nessa linha, na horizontal, nós observamos os modos de ação. Então, no item 1, camisinha masculina impede o encontro de gametas? Então, a resposta é sim. A camisinha tanto impede o encontro, a passagem de espermatozoides, como também previne as doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, as infecções sexualmente transmissíveis. Com relação ao dispositivo intrauterino DIU, impede a implantação do embrião? Sim. O DIU tem exatamente essa função, de impedir a fecundação e, consequentemente, impedir a implantação do embrião. A pílula comum previne a ovulação? Sim, a pílula comum atua com efeito de hormonal e, consequentemente, impede a ovulação. No item 2, o coito interrompido impede o encontro de gametas? Olha, pode sim ou não. Por quê? Porque, no caso, o coito interrompido corresponde exatamente à remoção do órgão sexual masculino, ou seja, a retirada da vagina, e, consequentemente, pode acontecer dessa retirada não ser em tempo e ocorrer ejaculação, consequentemente eliminando os espermatozoides. Também no próprio líquido seminal, que é eliminado
nas preliminares, pode haver também espermatozoide, consequentemente, pode ocorrer de fecundar. Então, não é um método, consequentemente, seguro e nós não podemos dizer que impede, né, o encontro de gametas. Pode acontecer de ocorrer. A laqueadura tubária impede a implantação do embrião? Sim, a laqueadura impede, porque a laqueadura é uma secção, ou seja, ocorre o corte da tuba uterina, consequentemente não há passagem dos espermatozoides. Camisinha feminina previne a ovulação? Não, praticamente não impede, a ovulação acontece normalmente. A camisinha feminina previne, né, a passagem dos espermatozoides e, consequentemente, de doenças sexualmente transmissíveis. O item 3, o diagrama impede o encontro de gametas? Sim, o diagrama é uma peça colocada na porção terminal da vagina e tem exatamente essa função de impedir a passagem dos espermatozoides. Pílula do dia seguinte, impede a implantação do embrião? Sim. Logicamente, a pílula do dia seguinte tem efeito hormonal e, consequentemente, impede, né, a fecundação e a implantação do embrião. Pílula comum, então, também correto. Pílula comum previne a ovulação? Sim. Mesma coisa, a pílula comum tem o efeito hormonal e, consequentemente, impede a ovulação. Então, no item 3 também, os três itens estão corretos. Da mesma forma que do item 1. No item 4, dispositivo intrauterino impede o encontro de gametas? Sim, a gente já viu que sim. Laqueadura impede a implantação do embrião? Sim, porque nem há passagem dos gametas, né? No caso dos ovócitos. E a camisinha feminina previne a ovulação? Não. Praticamente, como já disse, a camisinha previne a passagem dos gametas. Então, nesse caso aqui, esse item faz com que essa opção não seja correta. No item 5, vasectomia impede o encontro de gametas? Sim, porque a vasectomia também refere-se à secção, ou seja, ao corte, né, do ducto deferente, que é exatamente o canal por onde os espermatozoides passam do epidídimo para a uretra, para ser eliminado. Consequentemente, impede o encontro de gametas. Nesse outro item, camisinha masculina impede a implantação do embrião. A camisinha masculina, logicamente, impede porque não há passagem, né, dos espermatozoides, consequentemente não há fecundação. Diafragma previne a ovulação? Não, diafragma uma peça colocada, como já disse, na vagina, não tem nada a ver com relação a uma questão da ovulação. Portanto, nós analisamos aqui que o item 1, certo? Todos os itens aqui, né, todos são corretos, né? Todos os métodos contraceptivos, e também as ações estão corretas, tá certo? Também no item 3, ok? Os métodos contraceptivos estão relacionados com os modos de ação. Portanto, 1 e 3 estão corretos. Isso aqui está na letra C, 1 e 3 apenas. Passando para a questão 3. A idade materna avançada implica em preocupação com a possibilidade do nascimento de bebês com anomalias. Por quê? Os folículos ovarianos entram em atividade, mas em geral apenas um cresce e amadurece, enquanto os demais regridem. Sim, essa opção é correta, porém não tem relação com as anomalias, né? Portanto, não deve ser marcada a letra A. Letra B. Os ovócitos maternos permanecem um longo período em divisão meiótica, mais suscetíveis a agentes físicos, químicos e biológicos? Sim, aqui acontece exatamente, né? Essa opção tem relação
total com a questão das anomalias, né? Então, quando acontecem as anomalias, logicamente, é relacionado à idade avançada, consequentemente está relacionado exatamente a essas questões aqui, né, dos agentes físicos e químicos e biológicos mais suscetíveis. Com relação ao item C, diz o seguinte: as ovogônias maternas interrompem a fase de multiplicação por volta da 15ª semana de vida fetal e transformam-se em ovócitos primários. Na verdade, o que acontece aqui, esse acontecimento existe, tá certo? As ovogônias, elas se transformam, porém, não em ovócitos primários, né? Há um crescimento, inclusive, não é? E, consequentemente, não tem relação com o processo de anomalias. No item D, as gônadas têm células conservadas num estado indiferenciado e, quando estimuladas, inicia a produção dos gametas. Sim, isso acontece, né? As gônadas têm as células germinativas, que, consequentemente, sofrem divisão mitótica, passam a ser, praticamente, as ovogônias. As ovogônias sofrem um crescimento, da forma como cita aqui o item C, consequentemente, transformam-se em ovócito 1, ovócito 2, posteriormente no óvulo, passa depois a ser zigoto e embrião. Então, esse procedimento que acontece, né, com relação ao processo de fecundação. No item E, as células do ovário materno sofrem inúmeras divisões mitóticas em resposta aos mecanismos de controle do ciclo celular. Bem, isso também é afirmativo, porém, temos que entender o seguinte: todas essas demais opções aqui não têm relação com as anomalias, né? A não ser exatamente o item B. Vou repetir, o item B tem relação porque os ovócitos maternos permanecem um longo período em divisão meiótica, mais suscetíveis a agentes físicos, químicos e biológicos. É exatamente por isso que acontecem as anomalias. Passando para a questão 4. Os casos de nascimento de gêmeos na espécie humana envolvem duas situações diferentes. Na primeira, os gêmeos são referidos como univitelinos e na segunda como bivitelinos. Com relação aos gêmeos, é correto afirmar que o item 1. Os gêmeos univitelinos são resultantes da bipartição de um ovócito primário, cujas células resultantes são fecundadas por dois espermatozoides distintos. Em dois erros aqui nós encontramos. Primeiro, são resultantes da bipartição de um ovócito secundário. E também fecundado por apenas um espermatozoide. Portanto, o item 1 não pode ser marcado. O item 2. Os gêmeos univitelinos são resultantes da bipartição de um óvulo, cujas células resultantes são fecundadas por dois espermatozoides distintos. Bem, no caso aqui, é bipartição, na verdade, de um óvulo, né? Ou seja, de um ovócito. A gente costuma chamar de óvulo, mas na verdade é pelo ovócito de segunda ordem, né? Ovócito 2, e é fecundado, no caso, por um espermatozoide. Portanto, também, né, devido a que está citando dois espermatozoides, então está errado. Consequentemente, o item 2 não pode ser marcado. O item 4. Os gêmeos bivitelinos são resultantes da fecundação de dois óvulos por dois espermatozoides, até aqui está tudo correto, e são sempre de sexos diferentes. Aqui está o erro, porque pode ser também do mesmo sexo. No item 8, então no caso 4 não pode ser marcado. O item 8, os gêmeos univitelinos são resultantes da fecundação de um único óvulo, até aqui está correto, por um único espermatozoide, resultando sempre de indivíduos do mesmo sexo. Então o item 8 está correto. Deve ser marcado o item 8. 16.
Os gêmeos univitelinos são resultantes da bipartição de um ócito primário, cujas células resultantes são fecundadas por um único espermatozoide. Então, vamos observar o seguinte, repetindo. Os gêmeos univitelinos são resultantes da bipartição de um ócito primário. Então, no caso, não é ócito primário, mas sim secundário. Portanto, a questão está errada por isso. Também não pode ser marcado. 32. Os gêmeos bivitelinos são resultantes da fecundação de 2 óvulos, no caso 2 ovócitos, né? Por 2 espermatozoides, podendo resultar em indivíduos do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Então, esse item também está correto. Portanto, nós observamos que os itens corretos são o 08 e 32. Aqui é uma questão somatória, então somando 8 com 32 dá 40. Então, nós vamos ter o resultado 40 para essa questão 4. Questão 5. Considere as seguintes estruturas de um espermatozoide. O item 1, macrossomo, o item 2, retículo endoplasmático rugoso, o item 3, complexo de Golgi, complexo golgiense. O caminho percorrido pelas enzimas digestivas responsáveis pela perfuração do óvulo é. Então, nós observamos o seguinte, o acrossomo, que é exatamente a porção inicial da cabeça do espermatozoide, ele é formado exatamente, né, pelo complexo golgiense. O complexo golgiense sofre uma diferenciação celular e, consequentemente, vai origina o acrossomo. Porém, essa enzima ela é formada inicialmente, né, no retículo endoplasmático rugoso e passa, consequentemente, para o complexo golgiense que, sofrendo, né, a diferenciação em acrossomo, armazena exatamente essa enzima no acrossomo. Essa enzima é fundamental para a perfuração do ovócito, consequentemente, para a penetração do espermatozoide e ocorrer o processo de fecundação, certo? Então, nesse caso aqui, a sequência é exatamente iniciando por retículo endoplasmático rugoso, passando para complexo golgiense e depois para acrossomo. Então, nesse caso, 2, 3 e 1, que está na letra A. Portanto, a questão 5, a opção é a letra A. Passando para a questão 6. Assinale a afirmativa correta referente às doenças sexualmente transmissíveis, DST, caso conhecidos hoje, né, por ISTs, no caso, as infecções sexualmente transmissíveis. O item A pergunta: a sífilis é causada por um protozoário, no caso aqui afirmando, a sífilis é causada por um protozoário e, se não tratada, pode levar a alterações no sistema nervoso circulatório urinário. Bem, a sífilis, na verdade, é causada por um protozoário? Não. A sífilis é causada por uma bactéria, inclusive chamada de Treponema pallidum. É a bactéria que causa a sífilis. Portanto, esse item não pode ser marcado. Item B. A gonorreia é causada por um vírus que pode ser tratado com antibióticos. Bem, a gonorreia é causada por uma bactéria também, né, não por um vírus. Uma bactéria chamada de Neisseria gonorrhea. Portanto, a opção também não pode ser marcado na letra B. No item C, a tricomoníase é provocada por uma bactéria e sua maior ocorrência é em homens. A tricomoníase é causada por um protozoário, não é por uma bactéria. Portanto, essa opção também não pode ser marcada. Ocorre em mulheres e ocorre em homens, né? Tricomoníase é conhecido popularmente por corrimento vaginal, que também pode acontecer na uretra, né? Corrimento uretral, consequentemente, pode atingir homens e mulheres, né? Então, mas é causado exatamente por um protozoário. O item C não pode ser marcado. O item D, a pediculose pubiana é causada por um inseto que provoca coceira na região pubiana. O item D, na verdade, o item D está correto.
certo? É causada, né, a pediculose pubiana, ela é causada por um inseto, né, chamado de Phytirius pubis, né, que consequentemente proporciona coceira na região pubiana. E o item então, o item D é a opção correta. Mas analisando aqui, no caso o item o câncer de colo de útero é causado pelo HPV e seu avanço pode ser controlado com antifúngicos. Bem, na verdade, o câncer de colo de útero é causado pelo HPV, né, que significa papiloma vírus humanos, né, é uma sigla inglesa. Esse nome é um nome genérico de um grupo de mais de 100 tipos de vírus, né, que provoca exatamente, ou que proporciona exatamente o câncer, né, de colo de útero. Consequentemente, caracteriza-se por verrugas, né, na pele, na boca, nas genitálias, né, no ânus, e consequentemente chega a proporcionar o câncer, né, caso não seja tratado com todo cuidado. Então, lógico, né, as pessoas têm... Então, a questão aqui, no caso, ela está errada exatamente porque fala-se que pode ser controlada com antifúngicos. E, na verdade, o HPV não é um fungo, mas sim um vírus, né? Então, portanto, pessoal, passando aqui, né, o resultado das opções. Na questão 1 é a letra A, né, o item A, correto. Na 2, C. Na questão 3, B. Questão 4 é a somatória, 40, no caso, os itens 8 e 32, tá, 40. Na questão 5, o item A, e na questão 6, o item D. Portanto, essas são as opções que devem ser marcadas, né, na atividade. Fazendo aqui, né, recomendações, eu espero que todos tenham compreendido as informações. Oriento a revisão de todos os conteúdos disponibilizados, né, através das videoaulas e arquivos postados, né, no grupo e também na plataforma Google Sala de Aula. Lembrando que esses conteúdos serão encontrados também no livro didático Bio, né, no nosso livro didático. Todos os assuntos serão utilizados na prova bimestral, que será na próxima semana. E desejo a vocês um ótimo estudo, excelente avaliação e sucesso a todos. Encerramos aqui, né, o professor Deza, e espero contar com todos vocês. Muito obrigado, sucesso a todos. Até nosso próximo encontro.